Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês uma explicação um pouco mais aprofundada sobre a chama violeta. Tem algumas informações novas, tá? Eu não sei se todas as pessoas já estão sabendo, mas tem algumas informações bastante interessantes de como a gente pode utilizar a chama violeta. A chama violeta é uma ferramenta, né? É um instrumento que nós temos disponível para podermos transmutar todas as nossas criações imperfeitas e mal qualificadas. Então, existem algumas formas de nós podermos usar a chama violeta. Eu vou trazer para vocês algumas informações novas e vocês poderão fazer uso da chama violeta de uma forma correta, né? Às vezes a pessoa já ouviu falar sobre chama violeta, é uma coisa que todo mundo fala, todo mundo comenta, mas existem alguns detalhes que a gente precisa saber para poder colocar ela em movimento, tá? A chama violeta ela é autoconsciente, né? Ela é onisciente, onipresente, porém a gente precisa acionar alguns mecanismos para ela poder atuar na nossa vida, tá? E é o que a gente vai ver na sequência dos slides. Essa figura que eu coloquei aqui nesse primeiro slide, representando a chama violeta, é um pingente, tá? Ele é totalmente feito de cerâmica, ele foi feito artesanalmente por mim mesma e está disponível, né? Quem tiver interesse pode até mandar um e-mail para mim ou então colocar nos comentários e vocês podem ter o pingentinho para poder ancorar essa energia da chama violeta. Lembrando, né, gente, que não é o pingente que faz a chama violeta atuar na vida de vocês, tá? É apenas uma forma, uma maneira de você poder se lembrar da chama violeta, né? Quando a gente olha para algum objeto, não é o objeto que faz a mágica, né? Objeto nenhum faz mágica nenhuma. É apenas para nós podermos nos sintonizar com a energia da qual o objeto representa. Então aqui tem um singelo pingentinho que foi feito com muito carinho. Várias pessoas me pediram algo que pudesse remeter, né, à chama violeta ou a outros símbolos sagrados. Então está aí disponível, se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato que a gente disponibiliza para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer mais detalhes sobre o poder da chama violeta. A chama violeta, ela é uma frequência de energia, tá? De vibração e de consciência, que está fluindo nos estratos mentais e emocionais da Terra através da matriz divina abrangente de nosso Deus Pai e Mãe. Tá? Então, isso é a chama violeta, é um padrão de energia. Esse padrão de energia tem consciência, tá? Tem uma alta vibração e permeia os estratos mentais e emocionais da Terra. Quer dizer, ele fica ao redor, né, da nossa Terra como uma malha de energia. Este dom do fogo sagrado está fluindo dentro, através e ao redor de cada partícula de vida na Terra e tem a capacidade incrível de transmutar em luz a negatividade que está se manifestando em nossas vidas individuais e nas vidas das pessoas. Então, gente, como que funciona a chama violeta? Por que a chama violeta consegue transmutar tudo aquilo que não é perfeito? A chama violeta, ela tem a mais alta frequência vibratória do espectro de cores que nós conhecemos, tá? É por esse motivo que ela consegue transmutar, transformar em luz tudo aquilo que é imperfeito, tá? Existe uma lei no universo que diz o seguinte, que uma lei superior, ela lava a lei inferior, né? Então é assim, um trocadilho, mas que mostra o seguinte, quando a gente tem
uma criação imperfeita, né, má qualificada, isso vai ter uma vibração, vai ter uma frequência, vai ter um comprimento de onda, tá? A chama violeta, ela tem uma frequência e um comprimento de onda maior do que aquela criação imperfeita que foi feita, que foi criada. Por isso que a chama violeta consegue transmutar, apagar, anular qualquer criação imperfeita, porque está abaixo da sua frequência, tá? A chama violeta, ela tem a frequência mais elevada, e vocês vão conhecer isso na próxima aula, qual é a razão, por que ela tem essa frequência tão elevada. Vocês vão ficar encantados quando vocês souberem, porque eu fiquei maravilhada quando eu descobri, então vocês vão se encantar também. E é muito interessante. Então, quando a gente entende, né, o que é a chama violeta, quando a gente sabe o que é, quando a gente sabe como que ela se origina, e quando a gente sabe o que ela pode fazer por nós, é assim maravilhoso, é um sinal assim de que nós podemos ter nas nossas mãos tudo aquilo que nós queremos, né, de forma a transmutar tudo aquilo que a gente criou de forma equivocada, consciente ou inconscientemente, ao longo de todas as nossas encarnações, né? Existem alguns seres de luz que dizem o seguinte, que a gente consegue transmutar, inclusive, fatos que foram feitos em encarnações passadas, que geraram karma, que estão no nosso registro akáshico e que serão colocados para serem equilibrados ao longo das nossas encarnações. Então, olha só, se a gente tem o conhecimento da chama violeta, começa a colocar ela em ação, nós podemos transmutar estes registros negativos do nosso karma e ele nem precisará ser colocado na nossa encarnação para ser equilibrado, porque nós já teremos tomado uma atitude prévia, né, de consciência, usando a chama violeta, que é um presente que Deus, Pai e Mãe nos oferece, para que a gente possa apagar as nossas más ações. É igual um caderno, né? O nosso registro akáshico é como se fosse um caderno, tá? Um caderno cheio de folhas. Cada folha representa uma encarnação da gente, né? Então faz de conta que você tem lá um caderno com várias folhas, representa as suas encarnações. Nessas folhas, você tem anotado ali, energeticamente, as suas ações, tá? As boas e as más. As más ações vão gerar aquilo que nós chamamos de karma, que você vai ter que equilibrar em vidas subsequentes. Se você tem a chama violeta, se você tem o conhecimento da chama violeta, você pode começar a transmutar isso. É como se você pegasse uma borrachinha da cor violeta, fosse lá no seu caderninho e começasse a apagar aquelas experiências, aquelas frases, né, aquelas situações que não são perfeitas. É assim que a chama violeta trabalha, é assim que a chama violeta funciona. Então, quando a gente coloca a chama violeta em ação pela nossa vontade, é exatamente isso que nós fazemos. Nós pegamos a borrachinha, vamos lá no caderno e apagamos aquilo que não está perfeito. Uma vez que foi apagado, você não precisa mais equilibrar aquilo, porque você já apagou, você já transmutou. E essa borrachinha é a chama violeta. Não tem outra borrachinha que faça isso além da chama violeta. Então, gente, eu estou fazendo essa videoaula para explicar para vocês de uma forma muito didática, né, bem simbólica, para a gente entender como que isso funciona, como ela é importante, e todos nós temos acesso à chama violeta. Muita gente não põe em prática, talvez porque não entendeu direito como funciona, ou porque não conhece, ou porque às vezes não tem assim aquela vontade, né, de pôr em prática, mas pelo resultado que ela nos oferece, a gente
fica motivado a tomar a atitude de colocar a chama violeta em ação, tá bom? Então, eu acredito que com essa explicação bem simples, né, porém bastante didática, vocês vão conseguir entender a dimensão da chama violeta, né, o alcance da chama violeta e começar a fazer um trabalho de autoaperfeiçoamento, né? Se nós temos no nosso registro acástico várias situações que precisam ser transmutadas e que serão colocadas como karma vigente nas nossas próximas vidas, nada melhor do que usar a chama violeta conscientemente para poder apagar, né, abrandar o nosso karma para vidas futuras. Quanto mais a gente se empenhar em usar a chama violeta, mais a gente vai conseguir transmutar essas criações imperfeitas que nós temos no nosso akasha, tá? Então, aí vai da vontade de cada um, né, gente? Ninguém pode obrigar uma pessoa a fazer o uso da chama violeta. A gente pode levar apenas a informação. A ação é de cada um, né? Então, eu acho que essa explicação, né, a forma como a chama violeta atua, eu acho que já é mais do que suficiente para nos dar assim um incentivo de colocar isso em prática, né? Então aí cada um veja se tem afinidade com esta ferramenta, se tem afinidade com a chama violeta e sinta-se livre para colocar em ação, tá bom? Não é nada obrigado, a gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. É apenas uma informação que cada um coloque em prática conforme a sintonia que estiver sentindo com o conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Dando permissão à chama violeta para atuar. Existe uma lei no universo, gente, que é uma das mais importantes, que é a lei do respeito ao livre-arbítrio. Então, o que acontece? Deus estabeleceu como uma das principais leis a lei do livre-arbítrio, do respeito ao livre-arbítrio. Então, nem Deus, nem nossos guias, nem os nossos anjos, nem os mestres ascensionados, ninguém pode interferir no nosso livre-arbítrio. Então, isso significa o seguinte: você pode ter a informação, você pode ter todas as ferramentas, você pode ter tudo na sua mão. Mas se você não quiser pôr em prática, ninguém pode te forçar a fazer isso, tá? Por isso que cada um é responsável pelo seu progresso ou pelo seu retrocesso na sua caminhada espiritual, exatamente por conta dessa lei, tá? Então, a gente não pode esperar que o plano espiritual faça por nós aquilo que é da nossa obrigatoriedade fazer, tá? E também a gente não pode exigir que o plano espiritual atue sem a nossa permissão, tá? Então, isso fica bem claro. Tudo está na nossa mão, porém nada entra em ação se a gente não der a permissão. Então, para que a chama violeta possa atuar na nossa vida, transmutando e apagando todas as criações imperfeitas, a gente precisa dar permissão, tá? A gente precisa querer e permitir que ela atue. Você precisa dizer: permito que a chama violeta transmute tudo que for imperfeito na minha vida presente, nas minhas vidas anteriores, e que tudo seja transmutado na luz. Você precisa dizer, não é só pensar. Isso você tem que dizer. E você tem que dizer usando o verbo, você precisa decretar. Quando a gente decreta, quando a gente põe o verbo em ação, a gente abre uma porta. E a porta aberta pode trazer para nós a bênção que nós estamos precisando e que nós estamos pedindo. Tá? Então você precisa dar permissão para que a chama violeta possa atuar. Assim como também você precisa dar permissão para que as bênçãos de Deus possam chegar na sua vida. Tá? Tudo está aí, só que a gente precisa dar a permissão. E por quê?
Porque existe uma lei, que é a lei do livre-arbítrio, e tudo vem na nossa mão conforme o nosso livre-arbítrio, tá? Então vamos lá. Para que este poderoso presente de luz realize esta missão, os filhos e filhas de Deus, né, que somos nós, que vivem na Terra, devem lhe dar a permissão para fazer isto. Nós temos o dom do livre-arbítrio e, através do uso errôneo dos nossos pensamentos, palavras, ações, sentimentos e crenças, deliberada ou inadvertidamente, criamos as enfermidades que existem na Terra. Aí já está falando tudo, né, gente? Isto significa que cada pessoa na Terra torna-se responsável pela transmutação da dor e do sofrimento que criou ao longo de suas várias estadias na Terra. Então é aquilo que eu falei lá atrás, né, gente? É o caderninho. Nós temos um caderninho chamado registro acástico, aonde está tudo escrito ali. Você tem que ir lá, pegar a borrachinha da chama violeta e começar a apagar, tá? Para que isso aconteça, a permissão é preciso que você dê ao universo para que ela possa começar a atuar efetivamente na sua vida, tá? Então, isso é muito interessante e a gente tem que ficar bem atento. Vamos lá. Coloque a lei universal em ação. Então, existem várias leis, tá? Uma delas é o livre-arbítrio, que eu já falei, e agora existe uma outra lei chamada, para colocar em ação, que é a seguinte: o chamado para o auxílio deve vir do reino onde a assistência é necessária. O que isso está querendo dizer? Os mestres da Fraternidade Branca, né, os mestres ascensionados, eles nos ensinam o seguinte: eles estão vendo todo o nosso sofrimento, todas as questões que a gente quer resolver, eles conseguem perceber tudo isso, porque eles estão já numa esfera, numa dimensão em que a mente ela é coletiva. Então, o que um sente, o outro sente. Então, é uma mente telepática coletiva. É assim que funciona da quinta dimensão para cima, tá? Nós estamos na terceira, então a gente tem a mente ainda fragmentada. O que acontece? Nós não conseguimos perceber o todo, mas eles conseguem. Então, eles conseguem ver a nossa necessidade, as nossas angústias, as nossas aflições e tudo mais. Só que, para que a chama violeta possa atuar, ela precisa da permissão, né? Você precisa dar permissão para isso. E também, como nós estamos na terceira dimensão e é aqui que nós estamos precisando da ajuda, esse chamado de ajuda tem que vir de nós, tá? Tem que partir de nós. Então, nós temos que direcionar esse pedido para que as bênçãos cheguem até nós, para que a chama violeta possa atuar em nós, tá? A chama violeta ela está atuando em várias dimensões simultaneamente, mas como o auxílio que nós queremos é aqui, né? Porque nós estamos aqui na terceira dimensão, a gente precisa emitir esse chamado a partir daqui, de onde nós estamos aqui, tá bom? Então isso é bem interessante. Isso funciona para qualquer pedido. Quando você vai fazer uma oração, quando você vai pedir por alguma questão na sua vida, algum pedido de outra ordem que você queira alcançar, é assim que funciona. Sempre daqui, do ponto que nós estamos, né, desse ponto material que a gente está, para o universo, tá? Emite-se uma nota-chave de frequência vibratória. Essa frequência vibratória entra na malha de energia que tem em volta do planeta e aí nós conseguimos atrair para nós aquilo que é compatível, tá? Então essa lei funciona também para outras questões além da chama violeta, tá? Então vamos lá. Os nossos pais siderais, né? Nós temos pais siderais, tá, gente? Os nossos pais biológicos estão aqui, tudo bem, trouxeram a nossa vida física através do nosso corpo físico, mas nós temos os nossos pais siderais, tá? A gente vai fazer uma aula mais para frente para explicar melhor o que é isso. Muita gente já sabe, mas tem gente que está chegando agora e ainda não sabe. Então, os nossos pais siderais são exatamente a nossa essência primordial, tá? E aí a gente vem
descendo em frequências e nas dimensões até chegar aqui na Terra, vivendo essa experiência neste planeta. Porque a gente poderia estar em outro planeta vivendo uma experiência diferente, né? Então vamos lá. Nossos pais siderais e os seres de luz não podem transmutar as nossas criações errôneas humanas novamente para a luz. Por que isso? Porque os filhos e filhas de Deus que vivem na Terra devem invocar a chama violeta e pedirem a este fogo sagrado que transmute na luz cada pensamento, palavra, ação, sentimento ou crença que já tenhamos expressado em qualquer estrutura de tempo ou dimensão que tenha contribuído com a dor e o sofrimento na Terra. As comportas do céu se abrirão em resposta aos nossos sinceros apelos. Então é isso que a gente já comentou, né? Nós precisamos pedir, precisamos dar a permissão, a chama violeta atua através da nossa permissão e também a chama violeta, ela atua na nossa vida atual, ela atua na nossa vida, nas nossas vidas passadas, né? Nos karmas que foram criados em vidas passadas, e também nas nossas existências paralelas e simultâneas, tá? Que isso também é um outro assunto, tá? Nós temos partes de nós vivendo em universos paralelos e aí a gente precisa também transmutar tudo, porque a gente não tem, na nossa mente concreta, a gente não tem a noção do todo, então a gente precisa pedir que a chama violeta, pela sua sabedoria, possa se dirigir a todos os pontos onde a nossa energia tenha criado alguma situação imperfeita ou que tenha causado dor e sofrimento a alguma parte da vida em várias dimensões que a gente possa ter passado, tá? Então a chama violeta tem essa inteligência, tá? Ela é onisciente, ela pode se direcionar para todos esses pontos, transmutando essas criações. Basta que a gente peça por isso, tá? A humanidade merece a chama violeta. A chama violeta, gente, ela existe já desde sempre, tá? Ela existe já desde sempre, ela faz parte da criação. Porém, nem sempre, né, a humanidade teve mérito para poder usar a chama violeta. E a partir de 2012, ó, já faz um tempinho, né, gente? A partir de 2012, a humanidade ela alcançou uma massa crítica de consciência coletiva que está sendo permitido que a Terra receba influências mais elevadas e poderosas da chama violeta que jamais foi capaz de suportar. Então, esse evento, né, quando acontecem eventos dessa natureza, os seres de luz, né, os seres responsáveis pela evolução da raça humana, pela evolução do planeta, pela evolução dos reinos que coabitam o planeta com a gente, eles se reúnem em conclaves, né? Conclaves é o nome que eles dão para essas reuniões assim de grande importância, que definem algumas estratégias para a humanidade como planeta, tá? Então, numa dessas reuniões, né, num desses conclaves, foi dito que a humanidade tinha alcançado um certo nível de consciência em que era permitido nós ganharmos este presente de poder usar a chama violeta individualmente para apagar as nossas más criações, tá? Então, olha, gente, que presente, hein? Este fogo sagrado é conhecido nos reinos da causa como a chama violeta solar da quinta dimensão da perfeição infinita de Deus. Então, a chama violeta solar da quinta dimensão, tá? É o nome que foi dado para representar o poder e a onipresença e a onisciência desta energia chamada chama violeta. Tudo o que precisamos fazer é pedir que a chama violeta atue sobre cada criação imperfeita que tenhamos criado, tá? Então, é o que a gente vem falando todo esse tempo, né? Nós precisamos pedir
dar permissão e deixar a chama violeta atuar, tá bom? Ah, e um detalhe também, né, gente? A chama violeta, ela apaga tudo aquilo que a gente fez de errado, mas a gente precisa ter o comprometimento de não errar mais, tá? Então, por exemplo, você vai lá e pede para a chama violeta transmutar uma determinada situação que você fez. A chama violeta vai lá e apaga. Tudo bem, ficou branquinho, limpinho, né? Não aparece mais aquela falta. Mas aí você pega e faz de novo. Aí você vai lá e vai usar a chama violeta, vai lá, apaga de novo. Isso daí, gente, é assim, a gente tem que ter comprometimento, sinceridade e ética. Uma vez que você pede para a chama violeta apagar ou transmutar uma falta tua, você tem o comprometimento ético de não fazer mais aquilo. Porque se você fizer de novo aquilo que você já usou a chama violeta para transmutar, vai chegar um momento em que a chama violeta vai ser negada para você. Tá? Isso já foi falado. A chama violeta, ela é um presente que a humanidade recebeu, está recebendo. Porém, a humanidade precisa ter ética para poder continuar merecendo a chama violeta e transmutando as suas imperfeições. Então, se você usar a chama violeta para apagar determinado erro que você fez, né? Porque para você pedir para apagar um erro é porque você já se apercebeu que aquilo era um erro, né? Então, se você pede para apagar aquele erro, não cometa aquele erro novamente. Porque senão a chama violeta vai ser negada para você e você vai ter que passar pelo processo kármico de reequilibrar aquela situação. Né? A chama violeta, ela não é brincadeira. E ela é para ser usada com muito respeito, tá? Eu vou fazer mais uma videoaula falando da chama violeta, eu vou explicar para vocês como é que nasce a chama violeta. Então, quando vocês entenderem como que ela nasce, vocês vão ver que vocês têm que usar a chama violeta com muito respeito e com muita responsabilidade, tá? A gente precisa continuar sendo merecedor de poder utilizar a chama violeta, porque senão a gente vai ter muito sofrimento, que vai ter que passar por cada situação que a gente criou imperfeita para poder equilibrar, tá bom? Então, só para dar um alerta, né? Porque às vezes a pessoa fala, ai, que legal, né? Chama violeta, vou poder apagar tudo e é tudo oba-oba. Não é não, hein? Não é não. Chama violeta é uma ferramenta séria, importante, muito valiosa. A gente precisa ter mérito, precisa ter ética para poder usar. Exercício para a chama violeta. Então, eu vou ensinar para vocês um exercício para a gente poder pôr ela em ação, tá? É bem simplesinho e vocês podem fazer esse exercício sempre que vocês quiserem transmutar qualquer situação da vida de vocês, tá? Se vocês têm uma situação que vocês transmutam e depois, por uma infelicidade, vocês sentirem a necessidade de fazer de novo, né, a chama violeta, vocês podem fazer, né? O que eu disse no slide passado é assim, quando a pessoa usa a chama violeta e depois ela cai de novo no mesmo erro, propositadamente, aí a chama violeta pode ser negada. Quando a pessoa cai no erro novamente, mas ela cai por uma fraqueza ou cai por por um infortúnio, né? Ou, sei lá, de alguma forma que não foi intencional, né? Vocês estão me entendendo? Às vezes a pessoa, ela remete ao mesmo erro, mas não foi intencional. Foi porque ela não teve força para poder evitar, entende? Aí você faz de novo a chama violeta, tá? Você pode usar o exercício de novo. Por quê? Na verdade, o que vai dizer se você agiu com ética ou não é a frequência que vai estar emitindo do seu coração. Então não tem como enganar ao plano espiritual, né? Às vezes a gente pode enganar o parente, o amigo, o vizinho,
a nós mesmos, mas a Deus a gente não consegue enganar. Então, se você caiu no erro intencionalmente, tá? A chama violeta poderá ser negada para você pela falta de comprometimento e pela falta de respeito que você usou a chama violeta. Mas se você reincidir no erro, mas não foi de uma forma intencional, né? Isso vai ser avaliado pela tua energia, pela tua frequência que vai emitir a partir do seu cardíaco, e aí você poderá ter uma oportunidade de usá-la novamente, tá? Agora, é importante também a gente pedir para que a gente não caia nas tentações, né, gente? Se a gente tem uma fraqueza para uma coisa, vamos pedir para que a gente possa ter a nossa vontade fortalecida para a gente não cair no erro de novo, tá? Então é um trabalho de autoanálise, de autoaperfeiçoamento constante, tá? A gente tem que estar sempre vigilante para as nossas atitudes, pensamentos, emoções, exatamente para a gente não escorregar nas nossas próprias distrações, tá bom? Então vamos lá. Exercício para chama violeta. Você vai precisar dos seguintes materiais: papel de seda, que é o papel para pipa, tá? Em qualquer bazarzinho você encontra. É uma folha bem grande, você pode comprar uma folha, você vai cortar ela em pedaços menores, tamanho de um papel sulfite ou de uma folha de caderno, fica mais fácil para você escrever e manusear, tá? Se você escrever na folhona, fica muito difícil depois de você manusear aquilo ali. Você vai comprar esse papel na cor violeta, você vai pegar um lápis preto, fósforo ou vela, tá? Modo de fazer: corte o papel de seda em pedaços do tamanho de uma folha de sulfite, aproximadamente. Escreva seu nome completo lá em cima, né? Logo no comecinho, nome completo, data de nascimento e endereço. Enumere e escreva tudo o que deseja transmutar na sua vida. Então você faz lá uma listinha daquilo que você lembrar, tá? E logicamente do que você lembrar desta vida, né? Porque de vidas anteriores a gente não lembra. Então aí como que você vai fazer? Você vai pedir, você vai escrever ali que a chama violeta possa atuar nas criações imperfeitas que você tenha feito nas suas vidas anteriores. Escreva desta forma, que a chama violeta é onisciente, ela vai saber o que é e aonde está e vai poder transmutar para você, tá bom? Após a escrita, feche os olhos e visualize uma bela e irradiante chama violeta diante de você e visualize cada situação que escreveu no papel sendo dissolvida e desaparecendo diante da chama violeta. Quanto mais você conseguir visualizar isso, mais vívido você conseguir ver isto, mais efetivo fica o seu exercício para você entender que foi realizado. Porque a chama violeta realiza, mesmo você vendo ou não, tá bom? Mas para que você sinta que você fez a tarefinha bem feita, tente visualizar o melhor que você puder, tá bom? Faça esta visualização com concentração e calma. Quando terminar, queime o papel, né? Você vai usar o fósforo ou a vela, né? Que eu pedi lá atrás. Faça uma oração de sua preferência e agradeça a Deus, Pai e Mãe, pela dádiva concedida. Repita este exercício sempre que tiver algo para ser transmutado, tá bom? Então, gente, eu espero que essas explicações sejam extremamente úteis para vocês, sejam assim bastante esclarecedoras. Na sequência, eu vou gravar mais uma videoaula explicando para vocês como que a chama violeta surge, como que ela se origina, tá? E aí a gente vai poder colocar ela em prática de uma forma mais efetiva ainda, tá? Quando a gente entender isso. Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem da videoaula, coloquem em prática se for da vontade de vocês e que vocês recebam muitas bênçãos. Gratidão pela sintonia de cada um e até a nossa próxima oportunidade.